Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. A votação do projeto de lei que regulamenta a exploração de jogos de apostas em todo o Brasil, que seria nesta quarta no plenário do Senado, foi adiado. O projeto libera a instalação de cassinos e jogos de azar, a exemplo dos bingos, videobingos, jogo do bicho e apostas em corridas de cavalos pelo país. O texto deve retornar ao plenário apenas em 2025, pois os senadores vão pedir aos Ministérios do Desenvolvimento e da Saúde informações sobre o impacto da aprovação da proposta na sociedade brasileira. As pastas têm até um mês para dar retorno sobre os questionamentos. A proposta é relatada pelo senador Irajá, do PSD de Goiás, e é alvo de críticas da oposição, que alega que liberar a instalação de cassinos e jogos de azar poderia incentivar o vício em jogos. De acordo com Irajá, a legislação pode gerar 100 bilhões de reais em investimentos para o Brasil, 20 bilhões de reais em impostos e 1,5 milhão de empregos diretos e indiretos, além de dobrar o número de turistas estrangeiros no país. Protocolado em 1991 na Câmara dos Deputados, o PL dos cassinos chegou ao Senado em 2022, mas não tinha consenso para votação. Para o relator, o texto prevê mecanismos rigorosos de controle financeiro e medidas contra o crime organizado. Ele estabelece uma política nacional com foco na prevenção e tratamento da ludopatia, vício em jogos, defendeu também Irajá. Repórter Brasil News. Prisões arbitrárias, tortura e violência sexual estão entre os crimes supostamente cometidos pelo regime de Nicolás Maduro, segundo o relatório elaborado pela Missão Internacional Independente da Organização das Nações Unidas de Apuração de Fatos sobre a Venezuela. A avaliação sobre a conduta do ditador e seus aliados, antes e depois da contestada eleição de 28 de julho, indica o propósito de crimes contra a humanidade. O relatório da ONU indica que, antes do pleito, ao menos 48 pessoas entre civis e militares acabaram detidas por supostas conspirações contra Maduro. A missão investigou casos de tortura que ocorreram quando os presos estavam sob custódia das forças de segurança. Depois da eleição, 158 crianças teriam sido detidas e, segundo o documento, a conclusão é de violações aos direitos humanos. A Venezuela de Maduro cometeu graves violações dos direitos humanos em uma linha de conduta caracterizada como crimes contra a humanidade. Segundo o documento, os crimes, de acordo com o relatório do Grupo da ONU, foram cometidos com intenção discriminatória e constituem perseguição por motivos políticos com base na identidade das vítimas. A missão da ONU desembarcou em Caracas para acompanhar a situação do país entre 1º de setembro de 2023 e 31 de agosto de 2024. O período coberto pela investigação foi caracterizado por atos de repressão às vésperas da eleição, protestos após o anúncio feito pelo Conselho Nacional Eleitoral da vitória de Maduro e a resposta dos grupos civis armados e forças de segurança pró-regime. Repórter Brasil News. O governo federal planeja trocar a presidência do Conselho de Administração da Petrobras ainda este mês, disseram ao Estadão Broadcast pessoas a par das discussões. Isso porque o atual presidente do Conselho, Pietro Mendes, ligado ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vai ser indicado à presidência da ANP, Agência Nacional do Petróleo, e terá de deixar a estatal para evitar conflitos de interesse. Por ora, o nome mais forte para ocupar a cadeira de chairman da maior empresa do país é do economista Bruno Moretti, ligado ao ministro da Casa Civil, Rui Costa. Questionado pelo Estadão sobre a eventual mudança do Conselho da Petrobras, não havia comentado o assunto. Após a divulgação das informações extraoficiais sobre a mudança no comando do Conselho, as ações da Petrobras mudaram de direção e fecharam em queda o pregão na B3, a Bolsa de Valores. As ordinárias recuaram 0,96%, enquanto as preferenciais cederam 0,63%. Com isso, mesmo com os ganhos robustos no setor financeiro, o Ibovespa perdeu tração e terminou o dia em baixa de 0,04% aos 126 mil pontos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo.
Olá, eu sou Anderson Dilkin e chego com a previsão do tempo, falando para o Centro-Oeste. Em Goiânia, Goiás, tem muitas nuvens e chuva isolada pela manhã. Nuvens e pancadas de chuva à tarde. Mínima de 21, máxima de 33 graus. A umidade fica entre 50% e 70%. Em Cuiabá, no Mato Grosso, tempo encoberto com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Mínima de 25, máxima de 30. Umidade relativa do ar fica entre 45% e 90%. Esta é a previsão do tempo para a região Centro-Oeste. Em Aracaju, no Sergipe, tem muitas nuvens com possibilidade de pancadas de chuva pela manhã. Sol entre muitas nuvens à tarde, mínima de 24, máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 60% e 95%. No Maranhão, tem nuvens e chuva isolada pela manhã. Muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas também à tarde. 29 graus de mínima, 37 de máxima e a umidade relativa do ar fica entre 30% e 60%. Esta é a previsão do tempo para a região Nordeste. Em Rio Branco, no Acre, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas ficam entre 24 e 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 55% e 95%. Em Palmas, no Tocantins, muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. Mínima de 23, máxima de 32 graus. Umidade relativa do ar fica entre 65% e 90%. Esta é a previsão do tempo para a região norte. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, sol entre muitas nuvens, mínima de 18, máxima de 31 graus. Umidade relativa do ar fica entre 35% e 65%. Em São Paulo, tem muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas, mínima de 19, máxima de 30 graus. Umidade relativa do ar fica entre 40% e 95%. Esta é a previsão do tempo para a região sudeste. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas, mínima de 20, máxima de 30, umidade relativa do ar fica entre 40% e 85%. Em Florianópolis, Santa Catarina, muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde, mínima de 21, máxima de 24 graus, umidade relativa do ar fica entre 80% e 90%. Esta é a previsão do tempo para a região sul. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão agora. Para você. Projetado para ser um dos nomes mais icônicos da música popular brasileira durante a Tropicália, Cazuza se tornou uma referência de arte musical e pensamento para milhões de pessoas daquela época. Algo que talvez o cantor não tivesse imaginado antes de aceitar a Jesus como seu único e suficiente salvador, segundo o produtor musical Márcio Teixeira. Autor do livro Música e Mistério Divino, O Profano e a Busca pela Verdade Além das Notas, Teixeira participou de um podcast onde revelou que parece ter sido os últimos momentos de vida de Cazuza, que morreu em 7 de julho do ano de 1990 por consequência de AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Segundo Teixeira, ele tomou conhecimento de uma enfermeira que cuidou do Cazuza nos últimos dias, sendo ela mesma uma serva de Deus. De acordo com o produtor, contudo, a imprensa secular não teria interesse de divulgar esse tipo de informação. Para o produtor, a privação dessa informação é porque a mídia quer conservar essa ideia de revolucionário que ele tinha, muito embora o seu fim aos 32 anos tenha sido trágico. Contudo, ele morreu salvo, cara, disse Teixeira. Repórter Brasil News. A vida muitas vezes escreve páginas mais épicas do que mais competentes roteiristas. Para o Botafogo, nada poderia ser mais poético e épico do que se aproximar do título do Campeonato Brasileiro, justamente no palco em que encampou a melancolia e a frustração um ano antes, o Beira-Rio. Foi a vitória sobre o Internacional por 1-0 com gol de Savarino, que fez o alvinegro colocar uma mão no terceiro Brasileirão. Foi lá também que o time, que teve 13 pontos de vantagem no ano anterior, disputou a última rodada já sem aspirações de título. O futebol, como a vida, sempre dá segundas chances. Cabe aos resilientes esperar e aproveitar quando elas aparecem. E quem é mais resiliente que o botafoguense no futebol brasileiro? O clube que resistiu há 21 anos sem título, que sobreviveu através de rebaixamentos e se reergueu, almejou, sonhou e tateou um título nacional após 28 anos, apenas para deixar escapar pelas mãos. Mas nada disso importa, só o Botafogo. Enquanto ele estiver, eles estarão lá. Tá quase com a taça inteira na mão.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.